Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite para você que está chegando agora. Seja bem-vindo a esse grupo de oração. Boa noite, senhor Arthur. Boa noite, João. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um sábado do nosso grupo de oração Anaí. Reunidos aí, a Duda deve estar tentando entrar aí, né? Parece que está conectando lá. Boa noite, Leide. Boa noite, Vânia. Boa noite, Jennifer. Boa noite, Bastião, Paulo, Nayara, Tia Cida, Thaís. Já vai convidando a galera aí. A gente já sabe aí que mandar nesse aviãozinho aí para a turma. Isso aí. Chures. Chures. Deusine, boa noite, Aninha. Heitor, boa noite. Aproveita o momento, pessoal, envia para todo mundo, convida aquele que você sentiu no coração, aquele que você lembrou hoje, aquela pessoa que ficou no seu pensamento hoje o dia inteiro, manda lá o convite para esse grupo de oração, para essa pessoa. Não perde a oportunidade, não. Aqueles que vocês mandam todo sábado também, manda de novo, porque se ele não veio até hoje, pode ser que seja hoje, pode ser que não, mas você manda de novo. Boa noite, Aninha, Laureano, Luísa Velho, a Luísa lá de Prados. A Duda tá com dificuldade, né? Tentou 2 vezes aí. Vamos conversando com a turma. Soraya, boa noite. Helder, o Padrinho Vitor, Sirlene, Augusto. Já vai se preparando aí, gente. Vai achando um lugarzinho legal na sua casa, se você estiver em casa. Se você estiver na casa de alguém, já chama essa pessoa também para sentar com você e participar desse grupo. Deus tem muito para fazer hoje, como Ele sempre faz todos os dias, né? Mas hoje de forma especial, porque reuniu todos nós aqui. Então você não foi chamado aqui à toa. Boa noite, Augusto, Newton, Sirlene. Aí, Sirlene. Então, como você não veio aqui à toa, com certeza Deus tem muito para fazer na sua vida. Duda tá tentando lá, mas tá caindo a conexão dela. Ô, Duda, digita aí pra gente o que está acontecendo. Às vezes a gente tenta... Você tentou convidar ela, João? Já convidei e já tentei responder a solicitação dela, mas Não estou conseguindo, vou tentar de novo. Tenta desligar a sua internet e ligar ela. Boa noite, Luísa Gomes, Luísa Fabre. Claudineia está aí com a gente sempre, todos os sábados. Claudineia, já chama todo mundo aí que você já sabe para participar. Lívia, Olívia, fica aí, hein? Juninho, fica aí, Juninho. Se Deus quiser, agora vai dar. Aê! Peraí. Acho que tava precisando de atualização. Eu fui atualizar ele aqui, deu. Tava dando erro, sabe? Instagram abria, fechava. Não, você tá aí pela graça de Deus nesse altar bonito aí, olha pra você ver. Parece que você tá até no céu, olha aí, gente. A menina já tá até no céu, meu Deus. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui tá normal, tá certinho. A música tá boa, Arthur? Tá dando pra ouvir? Eu não tô ouvindo, não. Música também tô ouvindo, não. Pode aumentar um pouquinho. Só um fundinho. Deu agora? Agora deu um fundinho. Boa noite, pessoal. Eu peguei o Arthur falando um pouquinho, né? E assim como ele disse, você não entrou aqui à toa, né? Deus, ele tem um chamado para cada um de nós
um convite, né? Ele nos chama mesmo a estar aqui nesse momento. E eu te convido a ficar até o final, né? Porque Deus tem muito para nós, mas cabe a nós saber acolher. E para a gente colher esse fruto, a gente tem que permanecer, né? A gente tem que ser perseverante e ficar aí até o final. São José Maria Escrivá tem uma frase, né, que fala o seguinte: começar de todos, perseverar de santos. Então, se a gente pensa, né, na nossa vida, que a gente seja perseverante no pouco, né, que seja nesse pouco aqui, que é o grupo de oração que a gente faz, né, nós somos meros instrumentos, mas Deus, através de nós, vai falar hoje para você. Então, fique até o final conosco e acolha mesmo, né? Deixa que a palavra gere frutos no seu coração. Amém. Vamos iniciar, né, pessoal? Nosso momento se inicia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu já te convido, meu irmão, a fechar os seus olhos e fazer um pequeno momento de exame de consciência, né? O que para você atualmente tem sido uma dificuldade ou tem sido até talvez o seu impossível? Porque a gente sabe, né, que não existe impossível para Deus. Mas para nós, né, no nosso olhar humano, o que tem sido impossível? Então, eu convido mesmo a fazer esse exame de consciência e aí pensando. Às vezes na sua casa, com a sua família, com os seus pais, ou às vezes pode ser no seu trabalho, com o seu chefe, o seu gerente. Pode ser, às vezes, na sua vida espiritual, que tem sido difícil caminhar, ou na sua vida afetiva, você tem tido muitas dificuldades, né? Em viver, talvez, a castidade. Então, eu te convido mesmo a fazer esse pequeno exame de consciência. E aí, entregando nas mãos da Virgem Maria, tudo isso, né? Que vem mesmo tendo dificuldades para você, vai colocando nas mãos dela, com confiança, meu irmão, com confiança, porque Nossa Senhora, ela, como nossa mãe, ela cuida de nós, e é isso que ela quer fazer, né? Além de cuidar de nós, ela é também a nossa intercessora a Jesus, né? É por Maria que nós cheguemos a Jesus, e ela leva esses pedidos mesmo a Ele, e faz, né, que se for da vontade de Deus, eles aconteçam. E a gente sabe que Deus também sabe o que é melhor para nós. Então, a Virgem Maria, ela é esse caminho, né? É o melhor caminho para se chegar a Jesus. Então, vai apresentando tudo a ela, vai colocando tudo isso no colo dela. E se você, meu irmão, não tem a devoção, às vezes, a Nossa Senhora, eu te convido agora a passar a ter, né, a partir desse momento, a passar a ter, a passar a confiar e a buscar essa intimidade com a Virgem Maria. E se você já tem, eu te convido a ir além, a criar ainda mais essa intimidade com ela. Vai falando, mãe, eu quero ser mais íntima de ti. Se você não tem essa intimidade, né? Que você peça, Nossa Senhora, me ajude a ter intimidade contigo. E vai pedindo mesmo esse cuidado. E pede também para amar a ela. Porque a gente amando a ela, a gente confia. E a gente vai entregar tudo de coração. São Bernardo tem uma frase que fala, né? Por vós, ó Maria, se encheu o céu e se despovoou o inferno. Ou seja, Nossa Senhora intercede por nós para que chegamos ao céu. Então, que você peça mesmo sempre o auxílio dela para tudo na sua vida. Com confiança, com confiança de que ela vai interceder por este pedido e vai fazer com que se cumpra. Se for o melhor para você.
E agora, né, a gente vai fazer a oração do Regina Celli. Nesse tempo pascal, né, a gente faz essa oração. E para quem não sabe, né, o Regina Celli, ele significa Rainha do Céu. Então, nós temos mesmo uma intercessora no céu, né? E eu te convido, a gente vai estar rezando, né? Fazendo essa oração, mas lentamente, para que você possa repetir conosco aí dentro da tua casa. Então, vamos iniciar. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que merecestes trazer em vosso ventre, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos. Vós vos suplicamos que, por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 E ainda nos embalos desse maravilhoso colo da Virgem Maria, que a Duda nos colocou nesse momento, né? Deus usou ela aí para que a gente pudesse se encontrar, ficar bem pertinho de Nossa Senhora. Você que entrou agora, nós acabamos de sentir fortemente do nosso lado, no nosso coração, a presença de Nossa Senhora. E como eu disse, no embalo desse colo, que você possa agora clamar sobre a sua vida a presença do Espírito Santo, o esposo da Virgem Maria. E para que fique um momento com esse fundo musical, com as palavras que Deus colocava em meu coração, que você possa novamente fechar os seus olhos, para que você continue sentindo todo esse amor. Porque é isso que o nosso Rei quer. Esse Rei bom, esse Rei misericordioso, esse Deus que domina toda essa nação com muito amor. É um reinado verdadeiro. É um reinado que você olha quem criou o ser humano, você olha quem salvou o ser humano, você olha quem sofreu por nós e sabe que ali está toda a bondade, ali está toda a misericórdia, ali está o nosso porto seguro, ali é aonde a gente tem que ir. Na nossa caminhada, é o foco, é para onde a gente tem que olhar. Que você, nesse momento, clame mesmo sobre a sua vida a presença desse rei, a presença desse reinado, a presença de toda essa bondade, de toda essa misericórdia. Que o Espírito Santo do Senhor possa trazer isso nesse momento no seu coração. Essa alegria de receber tanto amor e tanta bondade. Tudo aquilo que você já carrega ao longo da sua história, em relação a Deus, toda a sua crença, toda a sua fé, em todos os momentos que o Espírito Santo de Deus te conduziu a crer mais ainda no nosso Criador, no nosso Salvador, que você traga agora no seu coração, para você viver mais esse momento do nosso grupo. Traga toda essa alegria, traga aqueles momentos bons que Deus colocou na sua vida, todas as graças que você recebeu. Se às vezes há algo muito distante, pensa nessa semana, tudo o que o Espírito Santo te conduziu, mesmo que seja alguma aflição, alguma ansiedade, algum momento turbulento da semana, o Espírito Santo com certeza tira daí a bondade, porque esse nosso Rei, ele é bom, ele é misericordioso. Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir até esse Rei, possa nos conduzir até esse Deus tão bom e tão misericordioso. E nesse momento, você também possa olhar para os seus familiares, para os seus vizinhos, para todas aquelas pessoas que a gente pedia para que você convidasse, que você clame sobre essas pessoas a presença do Espírito Santo na vida delas.
que toda essa bondade, esse amor que você sente nesse momento, que você veio sentindo durante a sua vida, às vezes durante essa semana, que você queira que esse amor vá até essas pessoas. Você não deseja isso só para você agora nesse momento. Você deseja que o Espírito Santo desça sobre todas essas pessoas que estão aqui, todas as pessoas que você convidou, todas as pessoas que não estão aqui, que estão muito longe, que às vezes você não tem muito contato, que você queria ter mais, aquelas pessoas que você convive diariamente. Peça ao Espírito Santo do Senhor que desça sobre cada uma dessas pessoas. A gente pede Espírito Santo em especial para essas 34 pessoas que estão agora nesse momento, para que o Senhor possa ir trabalhando todo o coração de cada um de nós, para que a gente possa nos livrar de todo o peso que às vezes a gente carrega, para que a semente que Deus quer plantar hoje possa germinar no nosso coração. Então vem Espírito Santo de Deus sobre todos nós servos do grupo de oração Manaim, sobre todos nós filhos de Deus, sobre você servo de Deus, você que deseja muito seguir na caminhada, você que deseja se firmar nessa caminhada. A gente veio aí com uma arma poderosa que é Nossa Senhora e agora o esposo de Nossa Senhora quer habitar no seu coração. Clama o Espírito Santo sobre você, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, seus familiares, sobre todos nós. Vem Espírito Santo do Senhor sobre cada momento que a gente ainda vai ter nesse grupo de oração. A gente ainda vai ter porque o Senhor escolheu o João Paulo, seu servo, para poder trazer a palavra de Deus. Para que essa palavra de Deus, mais uma vez, nesse sábado, possa adentrar no seu coração e, como eu disse, germinar e dar muitos frutos, frutos bons, para que você possa também tirar semente dessa árvore que vai crescer e você plantar essa semente a partir desse momento. Que o Espírito Santo de Deus agora, então, venha sobre o João Paulo, que você na sua casa agora direcione as suas mãos sobre o João Paulo, para que ele possa receber todo esse amor que o Espírito Santo do Senhor traz. Todo esse amor que o Espírito Santo do Senhor carrega todos os dias, a todos os momentos, nos livrando de todos os males, nos levantando, nos tirando do chão, nos trazendo essas alegrias, essas graças. Vem Espírito Santo do Senhor com tudo isso sobre o João Paulo. Espírito Santo do Senhor que vem com esse reinado que nós precisamos ter, com essa vontade de querer seguir a vontade do Senhor, porque pode ser que você queira dominar a sua própria vida nesse momento, mas você sabe que é Deus quem domina a sua vida. Como agora o Espírito Santo do Senhor está dominando o João Paulo, esse servo de Deus. Vem Espírito Santo do Senhor sobre o João Paulo, para que ele possa, com tudo que ele preparou durante essa semana, trazer a vontade do Senhor. E que nós, como servos, seus filhos, possamos entender e compreender que essa vontade de Deus é a melhor. A vontade de Deus é a verdade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pessoal, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. Você que entrou depois da gente ter iniciado, seja bem-vindo a esse grupo de oração. Esse grupo de oração é para você, esse grupo de oração é para mim, esse grupo de oração é sonhado por Deus para que hoje nós experimentemos e vivamos uma experiência com Ele como nós nunca experimentamos. O Senhor, Ele faz nova todas as coisas e por isso cada grupo de oração precisa ser uma experiência nova, tanto para quem conduz os momentos, para quem prega, para quem conduz as orações, quanto para você que participa do grupo de oração por meio dessa live. Então seja bem-vindo. Seja bem-vindo e abra o seu coração, rasgue o seu coração agora e anseie, espere ansiosamente por aquilo que hoje Deus vai falar ao seu coração. O tema desse grupo de oração é: venha a nós o vosso reino. Aquilo que hoje o Senhor deseja fazer em nossas vidas é nos mostrar
que ele é o rei. E como rei, o Senhor ele deseja fazer tudo diferente do que os reis desse mundo e de outrora faziam. Quando eu estava rezando por essa pregação, estava preparando essa pregação, me vinha ao coração toda a história dos reis de antigamente, da época de Jesus. Primeiro, deixa eu me apresentar, esqueci de me apresentar aqui. Meu nome é João Paulo, eu tenho 30 anos, sou casado com a Leidiane, graças a Deus. Tenho 3 filhos. A Maria Clara tem 9 meses, faz 9 meses hoje. E minha esposa está grávida de gêmeos. Graças a Deus, nós estamos aí caminhando com a gestação. Sou pai de 3 filhos, com a graça de Deus. O Senhor, ele tem esse desejo de nos cumular com muito mais. Então, aquele que é aberto, Deus dá mais. Nós somos abertos à vida, abertos aos filhos, e Deus nos cumulou com esses 3 presentes. E assim são os reis, assim é o rei Jesus, o rei que morreu por nós. Nos cumula de toda a graça, vai cumular você também. Quer dizer que ele vai te dar 3 filhos? Talvez não, mas talvez ele te dê 5. Mas talvez o Senhor te dê outras graças abundantes. Uma coisa nós temos a certeza: Deus quer nos cumular de graças, porque Ele é um Deus diferente, Ele é um rei diferente. O único Deus, mas um rei diferente. Por isso, hoje nós vamos refletir um pouco sobre esse reinado de Jesus e sobre a vontade de Deus, que às vezes é tão difícil de ser aceita. É tão difícil de aceitar algumas coisas que Deus faz e permite acontecer em nossas vidas. Enquanto eu rezava, eu ficava refletindo e pensando como que eram os reis na época de Jesus. Se a gente for dar uma olhada lá no rei Herodes, e o rei Herodes, quando aparece na Bíblia, são vários Herodes, né? Porque é o pai, o filho e toda a descendência, né, de Herodes. Mas, no geral, os reis eles eram simplesmente tiranos e faziam o que queriam e mandavam matar, né? Herodes mandou matar João Batista, cortou a cabeça de João Batista, mandou prender Jesus e todos aqueles que tinham uma posição de rei, que exerciam um certo reinado, faziam atrocidades, faziam coisas assim, crimes, violências, usurpavam dos bens de outras pessoas, cobravam impostos absurdos sobre aqueles que estavam sobre o reino. Então, a figura do rei, ela, para nós hoje, ela é uma figura de um ditador autoritário e que faz a vontade dele apenas e nós temos que engolir, mas que a vontade dele sempre é negativa, ela sempre é contra nós. Eu não sei se você tem essa mesma impressão, essa é a impressão que eu tenho, né? Se você quiser partilhar conosco aí qual que é a sua impressão da palavra rei, quando a gente pensa num rei. Normalmente eu penso num rei como um ditador, como alguém que quer fazer qualquer coisa e que sempre vai ser ruim para aqueles que estão sobre o comando, sobre o reinado dele. Então, enquanto eu pesquisava, enquanto eu rezava, eu ficava pensando como que a palavra rei às vezes é colocada sobre Jesus. E nós temos uma festa de Jesus, o Cristo, Rei do Universo, né? A nossa igreja acredita em Jesus como rei. Mas eu vou pensar, e a gente pode pensar na vida de Jesus, uma vida simples, nasceu num coxo, na manjedoura, viveu simples, viveu grande parte da vida dele numa casinha simples. Depois que assumiu a vida pública, nem casa não tinha, né? O Senhor vai dizer na palavra que aquele que seguir ele, as ovelhas, as raposas têm toca, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a cabeça. O Senhor vai falar isso nos evangelhos. Então viveu de uma maneira extremamente simples. Como que nós podemos falar do reinado de Jesus, sendo que
ele é totalmente diferente, totalmente avesso a esse conceito de um rei ditador, tirano, autoritário. A verdade é que o reinado, o reino de Deus, ele é um reino diferente. Quando nós buscamos o reino de Deus, nós buscamos algo diferente daquilo que acontece hoje no mundo, do que aconteceu antigamente. Porque talvez hoje em dia existam poucos reis, né? São poucas nações que têm um reinado. Mas se a gente for analisar friamente, mesmo não se chamando reis, muitos que assumem posições de liderança fazem as mesmas coisas que os reis antigamente faziam, infelizmente. Mas a verdade é que Jesus, como Rei do universo, fez uma coisa extraordinária por nós. Morreu por mim e por você. Morreu, deu a vida dele para que eu e você fôssemos libertos, para que eu e você fôssemos salvos, para que a porta do céu estivesse aberta. O Rei deu a vida por nós. Por isso eu quero hoje te apresentar Jesus como rei, mas não um rei autoritário, como um rei misericordioso e amoroso, como o Arthur ia conduzindo para nós durante a oração do Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo fosse nos conduzindo a perceber isso. O Senhor é rei, Deus é rei, mas é um rei amoroso e misericordioso. Então eu queria te apresentar esse rei. Enquanto eu rezava, eu sentia uma passagem que normalmente nós conhecemos como a oração que Jesus fez antes de ser preso na hora da flagelação. Jesus, antes de ir para o Horto das Oliveiras, que foi aonde ele viveu toda a agonia, aquela passagem que comumente nós conhecemos, nós vamos falar sobre ela também. Mas eu queria te apresentar esse Jesus, esse rei, com uma visão diferente. Então, antes de Jesus subir ao Monte das Oliveiras para rezar, Jesus faz uma oração ao Pai na frente dos discípulos, na frente dos apóstolos. Jesus faz uma oração e eu quero ler com você parte dessa oração. Mas, meu irmão, eu sei que nem sempre quando a gente acompanha uma live, pelo menos eu sou assim, talvez você já adquiriu essa habilidade. Quando eu acompanho uma live, eu não tenho a facilidade de entrar na ambientação e viver todo o clima espiritual que normalmente nós vivemos presencialmente. Mas eu quero tentar fazer isso com você, porque isso é a moção do Espírito. Então, eu quero convidar você a tentar imaginar, enquanto eu for lendo essa passagem, proclamando essa palavra, você tentar imaginar Jesus diante dos discípulos dele, não só dos apóstolos, não só dos 12, mas diante dos discípulos, diante das santas mulheres, diante de Nossa Senhora, diante de todos aqueles que o seguiam. Jesus ergue os olhos ao céu e faz uma oração. E essa oração que Jesus faz, ele deixa transparecer, ele se mostra. E esse se mostrar de Deus que eu desejo que você perceba a tamanha diferença do rei que Jesus é. A palavra está lá, no Evangelho de São João, no capítulo 17. Ele é o capítulo 17 inteiro, mas nós vamos ler a partir do versículo 9. Mas se for possível, eu gostaria que você não lesse. Talvez depois, se você quiser ler essa palavra, João 17, o capítulo inteiro, nós vamos começar lá no 9, versículo 9. Depois você reza a passagem depois do grupo, na hora que você for dormir, amanhã no seu momento de oração.
Mas agora eu gostaria que você escutasse e tentasse imaginar essa cena. Jesus diante das pessoas que já seguiam ele, que ele muito amava. Jesus se mostra por meio de uma oração que ele faz ao Pai. E Jesus vai dizendo, e o início da oração ele vai dando glória para o Pai, dizendo, agradecendo ao Pai por tudo aquilo que ele fez, como que ele enviou Jesus. E ele direciona a palavra assim, a Deus, por meio da oração. Eu rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Quando estava com eles, eu os guardava em teu nome, o nome que me deste. Eu os guardei, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora, porém, eu vou para junto de ti, e digo essas coisas estando ainda no mundo, para que tenham em si a minha alegria e plenitude. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Eu não rogo que os tireis do mundo, mas que os guardeis do maligno. Eu não rogo que os tireis do mundo, mas que os guardeis do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que também eles sejam consagrados na verdade. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela palavra deles. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitamente unidos, e o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Pai, quero que estejam comigo aqueles que me deste, para que contemplem a minha glória, a glória que tu me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer ainda, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. O Senhor encerra a oração que ele faz dessa maneira. Meus irmãos, uma oração maravilhosa, a oração que Jesus faz diante do povo, direcionando a Deus e dizendo: eu rogo por eles, eu peço por eles, que eles estejam comigo, que eles sejam guardados do maligno, que as palavras dele cheguem às outras pessoas e essas pessoas também são o objeto da minha oração. O Senhor é claro. O Senhor diz: eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que irão crer pela palavra que eles professarem. Meus irmãos, somos eu e você. Somos eu e você que hoje acreditamos, porque aqueles lá dessa época vieram de geração em geração, proclamando a palavra, a verdade, consagrando a verdade para que eu e você hoje experimentássemos esse momento. Esse é o Rei Jesus que reza e que clama a Deus e que pede: Pai, Pai justo, Pai de bondade, Pai de verdade. Olha como Jesus trata o Pai. Olha como esse Deus que é Rei trata o Deus que é Pai. Pai de bondade, Pai de verdade, Pai da verdade, Pai justo,
guarda-os do maligno. Meu irmão, quando eu ia lendo isso, eu ficava impactado. Olha a oração que Deus fez por mim e por você, que Jesus, como o único mediador entre Deus e o homem, fez por mim e por você. Jesus é esse mediador, é Ele que pede ao Pai por nós. Olha a oração que Jesus fez. Pai, guarda-os do maligno. Pai, não os deixeis sucumbir pelas coisas do mundo. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Jesus quer deixar isso claro para o Pai. Aqueles que estão sobre o meu reinado foi o Senhor que me deu, e eu não deixei nenhum se perder. Como a oração do Senhor é para toda a eternidade, todos aqueles que nasceriam depois daquele momento histórico. Pai, eu não perdi nenhum, a não ser o filho da perdição, para se cumprir as Escrituras. É assim que está escrito na palavra. Mas eu não perdi nenhum daqueles que tu me destes. Meu irmão, esse reinado de Jesus, você faz parte dele, eu faço parte dele porque o Pai assim desejou. Essa foi a vontade do Pai, nos colocar sobre o reinado de Jesus, desse Deus extremamente bom, que reza por nós, que clama por nós, que solicita do Pai: eu quero que eles estejam comigo, Pai. Porque Jesus sabia da promessa do Pai para ele, que depois que ele sofresse tudo, depois que ele fosse flagelado, depois que ele fosse humilhado, depois que batessem nele, cuspissem nele, depois que pregassem ele na cruz, depois que ele morresse, a promessa era que ele seria ressuscitado e que sentaria à direita do Pai na glória, a glória reservada para o Filho. E o que Jesus quer fazer? Ele quer compartilhar essa glória comigo e com você. Essa é a oração dele. Pai, que todos esses estejam comigo e participem da minha glória. Meu irmão, não tem como nós escutarmos toda essa oração que Jesus fez e ficar com a ideia de que Deus seria um rei tirano. E tem muitas pessoas que pensam isso. Se você é uma dessas pessoas hoje, no nome de Jesus isso será quebrado. Mas eu sei que você conhece pessoas que acham que Deus é um ser tirano, um ser que só faz a vontade dele, que a vontade dele é péssima. Meu irmão, olha a vontade de Deus. Que eles estejam comigo na glória que tu me destes. Essa é a vontade do Rei. Essa é a vontade do Rei. Mas em outra passagem, logo depois que Jesus faz essa oração, ele sai do lugar onde eles estavam e sobe para o Monte das Oliveiras. E nós vamos continuar essa pregação com outra oração de Jesus, a oração do Getsemane, lá no Horto das Oliveiras. Em todos os evangelhos, nós vamos ter essa passagem. E essas passagens se complementam. Mas eu quero usar hoje aqui a passagem de Marcos, lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 32. Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 32. Hoje eu quero pregar sobre essas duas orações que Jesus fez, que estão registradas. Sabemos que Jesus, ele rezava o tempo todo. Em várias passagens, Jesus ensina a rezar, Jesus vai para o deserto rezar, Jesus vai para outro lugar rezar. Eu quero me ater nessas duas orações que Jesus fez. Marcos 14, versículo 32. Chegaram a uma propriedade chamada Getsemane. Jesus disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar.
Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Jesus então lhes disse: Sinto uma tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante, caiu por terra e orava para que aquela hora, se fosse possível, passasse dele. Ele dizia: Abá, Pai, que quer dizer paizinho, meu pai. Assim como Jesus também direcionava o pedido carinhoso ao Pai. Aqui Jesus faz a mesma coisa, com o rosto prostrado por terra. Abá, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim esse cálice, mas seja feito não o que eu quero, porém o que tu queres. Quando voltou, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não foste capaz de vigiar uma só hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se outra vez e orou repetindo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono, e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse: Ainda dormis e descansais? Basta. Chegou a hora. Vede, o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que vai me entregar está chegando. Meu irmão, o que eu quero apresentar para você aqui? Na primeira oração que Jesus faz, ele se mostra como o rei bondoso e amoroso que ele é. O rei que se preocupa com os seus súditos, com aqueles que se submetem, aqueles que o seguem. Ele se compromete com eles de uma forma que deseja que eles estejam participando da glória dele nos céus. Esse é o perfil do rei. Uma outra situação agora é a oração seguinte. Na primeira, Jesus reza diante do povo, diante das pessoas, com a intenção de mostrar a verdade dele, como ele é, o rei que ele é. No segundo momento, Jesus sobe a um monte. De todos aqueles que o seguiam, ele escolhe 3, Pedro, Tiago e João. Pede para que eles rezem, porque ele sente uma angústia, uma tristeza mortal. Vai um pouco mais à frente, porque ele quer uma oração sozinho. Cai com o rosto por terra, um sinal de extrema humildade diante do Pai. O chama da mesma maneira, direciona a oração para ele da mesma maneira, Paizinho. Sei que o Senhor pode tudo. Afasta de mim, então, esse cálice. O que é o cálice que Jesus pede o afastamento? Todo o sofrimento que ele iria viver. A flagelação, a humilhação, a crucifixão, a morte, tudo isso. Jesus pede: Pai, afasta de mim esse cálice, porque eu sei que o Senhor tudo pode. Mas não seja feito o que eu quero, seja feito o que o Senhor quer. Jesus termina aquela oração, volta, vê os discípulos dormindo, os acorda. Vai rezar de novo e usa as mesmas palavras. Pai, Paizinho, eu sei que o Senhor tudo pode. Afasta de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Volta e encontra os discípulos dormindo novamente. E ele vai por uma terceira vez e faz a mesma oração. Meu irmão, enquanto eu rezava com essa palavra, eu ficava pensando que como isso que aconteceu com Jesus acontece também comigo e com você. Jesus sabia qual era a vontade do Pai. A vontade do Pai era salvar a humanidade, livrar a humanidade das mãos de Satanás, libertar todo mundo do pecado. Mas para isso,
A vontade de Deus era que Jesus fosse a vítima que expiaria, que livraria todo mundo do pecado, porque ele era o Filho amado. Então, quando Deus sacrifica Jesus, e Jesus aceita isso, o mais importante é isso. Jesus também quis fazer dessa maneira. Jesus aceitou aquilo que o Pai havia querido, aceitou a vontade do Pai. Mas mesmo aceitando a vontade, começando a fazer aquilo que Deus Pai queria, Jesus sente uma tristeza mortal, uma angústia, um pavor, como está escrito na palavra. E isso faz Jesus rezar: Pai, afasta de mim esse cálice. E o que eu ficava pensando? Quantas vezes, meu irmão, eu e você sabemos aquilo que Deus deseja? Nós sabemos a vontade de Deus. Quantas vezes você está num namoro desregrado, vivendo o pior da sua vida? Você sabe que aquilo não é vontade de Deus para a tua vida, mas você vai lá na sua oração, no seu momento com Deus, escondido, coloca o seu rosto por terra e pede a Ele que a vontade dele seja diferente. Quantas vezes, meu irmão, acontece algo na nossa vida, acontece algo com os nossos parentes, as pessoas fazem coisas que não estão certas, tantas coisas podem acontecer que às vezes nós enxergamos como, olha, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus, mas nós insistimos em pedir que a vontade de Deus não se cumpra. É esse ponto que eu quero chegar com você. Quantas vezes eu e você fazemos a metade da oração de Jesus? Jesus faz uma oração completa. Ele pede para que seja afastado, mas que não seja feita como ele quer. Mas seja feita a vontade de Deus. Às vezes a nossa oração é diferente. O Pai, meu paizinho, a gente ainda vai lá assim, né? Meu Pai, Pai amado, Pai santo, Pai querido, afasta de mim o cálice. Afasta de mim o sofrimento, afasta de mim a doença, afasta de mim as dificuldades, afasta de mim o desemprego, afasta de mim a doença na minha família, afasta de mim a doença que hoje eu tenho, afasta, 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 afasta. E a oração termina aí. Eu não sei se você vive essa experiência, quantas vezes eu me peguei querendo mudar a vontade de Deus a meu respeito. Às vezes num chamado. Às vezes você é chamado a uma vida sacerdotal, a uma vida religiosa, ou mesmo a vida matrimonial, não sei, o chamado. E quantas vezes você vai diante de Deus, Senhor, eu não quero isso, afasta de mim isso. Às vezes, aquilo que Deus deseja para você está tão claro, mas a sua oração, ela é pedindo a Deus que afaste aquilo de você. Meu irmão, eu ficava pensando isso, como Jesus, o homem perfeito, 100% Deus, 100% homem, fez essa oração pedindo que Deus afastasse, mas a oração sincera. E esse é um outro ponto muito importante. A oração, ela precisa ser sincera. Nas duas orações que Jesus fez, ele foi sinceríssimo. Na primeira oração, toda a sinceridade, toda a verdade do coração dele sobre nós, mostrando o tipo de rei que ele é. E na segunda, a verdade do coração dele, todo o medo que ele sentia, mas todo o desejo que ele tinha de cumprir a vontade de Deus. Meu irmão, o tema desse grupo de oração é Venha a nós o vosso reino. E quando vem o reino, nós precisamos continuar a oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. A vontade de Deus precisa ser aceita e cumprida. E dessa maneira, amar a Deus de volta, naquilo que Ele deseja para a nossa vida, naquilo que Ele reservou para nós, naquilo que nós aceitamos. Por quê? Não porque Ele é um rei tirano, mas porque aquilo que Ele deseja para mim e para você é melhor do que aquilo que nós esperamos para nós mesmos. Aquilo que Deus tem para a tua vida é melhor
para a tua vida do que aquilo que você acha que é. Exatamente. Quando deixamos Deus fazer a sua vontade em nossa vida, tudo se torna mais leve. Depois que aceitamos, se torna mais leve. Antes é um tormento. Antes de aceitar, é um tormento. Até porque Jesus, nesse momento, vive o tormento dele. Jesus, nesse momento do Horto das Oliveiras, ele está extremamente com medo, com pavor, sentindo uma angústia mortal. Em outra passagem, nós vamos ver que depois que Jesus faz essa oração e aceita a vontade de Deus, Deus manda um anjo e consola Jesus. E depois todos nós sabemos como Jesus se comporta daí para frente. Jesus é preso, interrogado, flagelado, humilhado, crucificado e morto. E a palavra vai dizer que ele foi como vítima, como ovelha ao matadouro e não abriu a boca. Ou seja, Jesus, ele foi sereno, leve, depois que ele aceitou a vontade de Deus. Não que ele não tivesse aceito, eu não sei se você compreende isso. Não que Jesus não tivesse aceitado a vontade, mas o medo, a angústia o fez pedir. Pedir dentro daquilo que Deus poderia fazer, mas que não fosse feita dele, porque ele sabe que a vontade dele naquele momento estava contaminada pelo medo. Então o que eu quero falar para você hoje, para você que participa desse grupo de oração e para mim também, eu fui o primeiro a ouvir isso de Deus. Até que nós aceitemos a vontade de Deus, existe o período difícil. Existe o período de dor. Existe o período da angústia. Se nós formos ler o Evangelho de São Lucas, Jesus suou sangue de tanta angústia, da maneira como essa tristeza mortal de Jesus foi tão forte, que Jesus suava sangue. Mas depois que Jesus aceita, ele segue sereno. Até que toda a vontade de Deus a respeito dele fosse cumprida. Meu irmão, é isso que eu tenho de convite, é isso que eu não. Que o Espírito Santo deseja fazer na tua vida nessa noite. Que você identifique, isso é importante, identificar a vontade de Deus. Experimentar a intimidade com Deus e através disso, identificar aquilo que Ele deseja para a tua vida. Mas, meu irmão, depois que você aceita a vontade dEle, o fardo é leve demais. O fardo é muito leve. Então, convido você a nessa noite, para que nós possamos sair desse grupo de oração de uma forma diferente. Pedindo para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, vivendo verdadeiramente aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que a oração do Pai Nosso nos ensina. Seja feita a vossa vontade. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Que o teu reino venha a nós, porque o Senhor é um rei maravilhoso. E que seja feita a tua vontade. Quero convidar você, meu irmão, a fechar os seus olhos nesse momento, se for possível. Se não for possível, que você abaixe a sua cabeça um pouco, recline a sua cabeça, abaixe os seus olhos, mas de modo a que eu e você possamos hoje continuar na presença de Deus e aqueles que ainda não alcançaram isso, entrar na presença de Deus agora. Porque o Senhor, Ele já está aqui. Nós já invocamos Ele no início desse grupo e Ele permanece. Agora entra na presença dEle. É preciso que você entre na presença. E vai agora experimentando. Experimentando primeiro toda essa presença de Deus que aqui está aqui na minha casa, está na tua casa, onde você agora participa desse grupo de oração.
Senhor Jesus, na tua presença agora, nós queremos entrar. Queremos, Senhor, estar contigo. Queremos, Senhor, experimentar um pouco da oração no Horto das Oliveiras, que foi a oração difícil, Senhor. Que foi o momento difícil. E quantos de nós hoje, Senhor, estamos nesse momento difícil? Quantos de nós, Senhor, não estamos aceitando as coisas que têm acontecido, Senhor? Quantos de nós não estamos aceitando as mortes da pandemia, os efeitos negativos da pandemia? Não que isso tudo seja a tua vontade, Senhor. Mas precisamos hoje identificar e entender a tua vontade para nós dentro da pandemia, Senhor. Sei que não é um discernimento fácil, Jesus. Mas eu te peço nessa noite que o Senhor envie sobre todos nós que aqui estamos nesse grupo de oração o poder do teu Espírito Santo. O teu Espírito da verdade, a luz do teu Espírito, para que venha hoje sobre os nossos pensamentos, para que venha hoje sobre o nosso coração e nos faça, Senhor, enxergar tudo aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Qual é a tua vontade para nós, dentro de toda essa calamidade, de toda essa dificuldade que nós temos enfrentado, Senhor. Hoje nós subimos ao Monte das Oliveiras, ao Horto das Oliveiras, para rezar contigo, Senhor. Rezar contigo, porque nós também pedimos muitas vezes que o Senhor afaste de nós o cálice. Muitas vezes nós pedimos que o Senhor afaste de nós a dificuldade, afaste de nós o sofrimento, mas nessa noite nós queremos completar a oração, Senhor, e dizer: seja feita a tua vontade. Mas para isso, nós sabemos que só conseguiremos fazer se o Senhor enviar sobre nós o teu Santo Espírito. Envia sobre nós então o Espírito Santo agora, Jesus. Envia sobre todos esses meus irmãos que participam desse grupo de oração. Envia sobre cada um deles, sobre a casa deles, sobre os trabalhos deles, sobre tudo que eles têm feito, sobre tudo que eu tenho feito, sobre tudo que nós temos vivido, Senhor. Envia sobre nós o sopro do teu Espírito e que sejamos agora impactados pela força do Espírito Santo, pela ciência do Espírito, que vai nos mostrar agora a tua vontade, como nós devemos lidar com tudo isso, como nós devemos lidar, Senhor, com os desdobramentos dessa pandemia, com todo o negativo, tudo o que de ruim já aconteceu, Senhor, nesse último ano de pandemia. Pedimos a força e a luz do teu Espírito Santo. Sopra sobre nós, Senhor. Sopra sobre nós, Jesus, o teu Espírito. Que teu Espírito agora chegue a cada pessoa que hoje participa desse grupo de oração e também sobre todos aqueles que irão acompanhar esse grupo em outro momento, em outra data, Senhor. Que irão ver a gravação e irão também viver a experiência que o Senhor tem reservada. Vem, Espírito Santo, e aquece o nosso coração, Senhor. Tu que és o Consolador, consola-nos no meio dessa angústia, no meio dessa dificuldade, de compreender a tua vontade e de aceitá-la, porque nós queremos passar sobre a provação, como o Senhor passou, Jesus. Passar pela prova com serenidade de quem confia no Rei que nos quer ao lado dele na glória. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todo esse grupo de oração. Obrigado, Senhor, por cada irmão meu que hoje acompanha e reza comigo nessa hora. Obrigado, Senhor, porque mesmo distantes, por conta desse vírus, mesmo distantes, o Senhor nos une por meio da oração. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo grupo de oração Manaim, que ainda consegue, Senhor, se fazer presente na vida de cada um de nós por meio da rede social. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá
de mesmo separados conseguimos rezar juntos. Muito obrigado, Senhor, por hoje nos mostrar a tua verdadeira face, mais uma vez. A face de um rei que nos ama. Muito obrigado, Senhor, por essas duas orações que hoje o Senhor traz ao nosso coração. Duas orações que o Senhor os fez antes de todo o teu sofrimento, na tua paixão. Muito obrigado, Senhor. Quero pedir também à Senhora, Mãe, Nossa Virgem Maria, Nossa Senhora, que agora estenda o teu manto sagrado sobre todos nós. Estenda o teu manto sagrado sobre cada um desses meus irmãos, sobre as famílias deles, sobre os trabalhos, sobre tudo que eles precisam fazer e que estejam fazendo. Coloca, Mãe. Estende o teu manto protetor sobre nós. Estenda o teu manto e intercede para que a cada dia nós possamos compreender e aceitar a vontade de Deus, que é muito melhor para nós do que aquilo que nós queremos para as nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, pessoal. Vou chamar a Cida aqui para dar os recados para nós. Oi, João. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, né? Boa noite, pessoal. Obrigado por essas palavras, né? Que Deus nos ajude sempre. Bom, vamos aos recadinhos do nosso grupo, tá? Que ele não para, viu, gente? Ele tem a reflexão do Evangelho diariamente, todas as manhãs, nas redes sociais, no Instagram, Facebook e no YouTube. Todos os dias a gente tem o Ângelus às 18 horas, tá? Só que no sábado é junto com o grupo de oração, tá? No sábado também às 18 horas. Na descrição do Instagram, a gente tem um link, tá? Que é a caixinha de oração. Então, você faz o seu pedido, pode ficar tranquilo, que é sigiloso, tá? O Ministério da Intercessão, que vai interceder por vocês. Temos camisas do Manaim, essa que eu estou vestindo, o João também, né? São camisas muito boas, né? E que divulga mesmo o nosso grupo e faz a gente ficar mais forte junto a ele, né? Vai ficar mais Se vocês quiserem, com certeza. Se vocês quiserem adquirir, tá? Pode pedir pelo direct ou procurar algum servo do Manaim que a gente está vendendo, tá? E para terminar, o nosso grupo, ele está fazendo uma participação no rádio Coração Sagrado. É um programa que chama Hora com Maria. Todas as quintas-feiras, de 18h05 às 19 horas. Participe, tá? Sejam bem-vindos. Uma boa noite para vocês, né, João? Fiquem com Deus. Pessoal. Fiquem com Deus até as nossas próximas atividades ou até o próximo grupo de oração. Se Deus quiser, tá? Uma boa semana para todos, que Nossa Senhora e São José nos protejam e nos guardam, tá bom? Tchau, tchau. Nosso grupo se encerra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.